como é que é formada a imagem, exatamente? A gente sabe que na radiografia convencional eu tenho um filme, no caso os raios batem nesse filme e formam uma imagem, só que a gente não tem isso na tomografia. Eu tenho detectores giratórios e o que vai acontecer? Bom, eu tenho essa penetrância desses raios-x, essa penetrância vai resultar nessa absorção pelos detectores, esses detectores vão converter essa radiação para a corrente elétrica e, finalmente, eu tenho interpretação e formação de imagem pelo computador. Agora, para os fatores que influenciam na qualidade de imagem, obviamente a segurança é o principal, e outros fatores são a nitidez, que é o nível de detalhamento. Aí a falta de nitidez, a gente vê uma imagem meio borrada, que é justamente chamada de flow, certo? E o input lá no tomógrafo, que a gente ajeita isso, é o foco, tá bom? Tem o foco fino e o foco grosso. O foco fino é usado principalmente para estruturas mais frágeis, estruturas mais, como o próprio nome diz, finas, né? O contraste já é a diferença entre densidade máxima e mínima, tá certo? E ele é influenciado pela exposição, que é o nível de energia dos feixes de radiográficos não, dos feixes de raio-x, tá certo? E a radiação espalhada. Você pode pensar como uma quantidade de tonalidade cinza, certo? Finalmente, eu tenho a distorção, que eu vou falar um pouquinho mais depois, e a densidade, que é o grau de enegrecimento da imagem, certo? Aí, destrinchando cada um, eu tenho aqui algumas imagens radiográficas, claro, mas isso não quer dizer que não se aplique em imagens tomográficas. Nesse caso aqui, eu tenho um baixo contraste, porque a gente vê aqui que o contraste não há diferença entre densidade máxima e mínima. Então, nesse aqui, como eu tenho um baixo contraste, eu tenho uma imagem mais enegrecida, tá certo? Uma imagem mais escura, tem pouca diferença entre tonalidades de escuro. Já esse aqui eu tenho um alto contraste, tá certo? Obviamente, o correto é um contraste intermediário, tá bom? Aqui eu tenho a densidade, tá certo? Isso aqui é uma densidade baixa de feixes. Você pode ver que a maioria dos feixes ele não chega do outro lado, por isso que fica branco, tá certo? E aqui eu tenho uma densidade satisfatória que é bem delimitante de estruturas. Finalmente, eu tenho aqui umas distorções, também é clássico de radiografias, mas isso também pode ser levado em consideração no exame de tomografia. Aqui provavelmente é um artefato de movimento, que o paciente se movimentou, por isso que saiu meio borrado. E aqui eu tenho um coração gigantesco. Claramente o coração desse paciente não é desse jeito, isso aí provavelmente aconteceu porque eu tenho um posicionamento errado, tá certo? Do paciente. Provavelmente o paciente está longe do filme, no caso de radiografia, e o aparelho está perto do paciente. O correto é o paciente estar perto do filme e o aparelho está longe. Certo? Isso também leva em conta na tomografia. Bom, o janelamento é um conceito muito importante da tomografia, e o que ele é? Quando você vai fazer um exame, que você quer fazer uma fatia do corpo, obviamente você tem outras fatias que não aparecem nessa janela que você faz. E para facilitar o entendimento dentro dessa janela, ele meio que faz uma média das unidades HU dentro dessa janela para facilitar. Tá certo? Imagine como se eu tivesse essa janela, eu quero avaliar esse janelamento, e eu tenho outras estruturas que eu não quero avaliar. Em relação a isso aqui, essa tonalidade, todas essas aqui vão ficar super claras, tá certo? E o que é que o janelamento faz? Ele modifica esses números, tá certo? E vão refletir só o que eu quero, só as estruturas de interesse. Então, ao invés de fazer tudo em relação a essa tonalidade, ele faz tudo em relação ao todo, tá certo? Para melhor diferenciar as estruturas. E como é que eu faço isso na prática? Bom, aqui eu tenho dois tipos de janelamentos. Eu tenho um janelamento... o que é isso aqui? Isso aqui é uma tomografia de crânio, tá, galera? Aqui eu tenho um janelamento de osso craniano. Aqui eu tenho um janelamento de parênquima cerebral. E o que é que eu tenho nesses dois? Aqui vocês podem ver uma fratura, provavelmente resultante de um trauma, que aqui você não vê, tá certo? Então, nesse janelamento é possível ver essa quebra do osso, que é uma fratura, e aqui você não vê.
Só que aqui você consegue ver a presença de uma hemorragia subaracnoide, tá certo? E um edema também, coisa que você não vê no janelamento ósseo. Só que no janelamento de parênquima você consegue ver direitinho. Outro tipo de janelamento é o janelamento de parênquima pulmonar. Nesse aqui é sem janelamento e nesse aqui é com janelamento. Esse aqui você vê uma lesão não muito característica, e aqui você consegue delimitar muito bem as estruturas, certo? Então é isso que é o janelamento. Agora, os artefatos. O que são os artefatos? São basicamente imagens falsas, que não representam a realidade. Eles podem ter diversas causas. A principal é o artefato de movimento, quando o paciente não está quieto, né? Pode ser também movimentos involuntários, inclusive do coração. Por isso que muitas vezes a gente sincroniza a frequência do tomógrafo para o movimento do coração. É possível também ir com a frequência respiratória, certo? E pode ter diversas outras causas, como a gente tem aqui o artefatos em anel, artefatos metálicos, que é bem intuitivo. Aqui eu tenho um artefatos de ruído, certo? Isso quer dizer que eu tenho baixa exposição do feixe de raio-x. Aí você aumenta essa miliamperagem, aqui está 60 e aqui está 440, e ele fica uma imagem melhor. Você pode ver que tem uns ruídozinhos ainda, mas é bem menor, tá bom? Eu também tenho uma sombra por movimento de paciente e também do endurecimento do feixe, que a gente viu que um dos princípios do raio-x é que ele não é monocromático, né? Ele é todo um espectro. Então, eu vou ter, esse aqui é um raio-x puro, esse aqui é um raio-x policromático, tá bom? Claro que você vai com a qualidade do exame e dos objetos que compõem o tomógrafo. Bom, agora os ruídos, como eu já falei, estão relacionados à absorção e espalhamento. Quanto mais ruído, mais absorção. Então, por isso que eu aumento o fluxo de raios-x, justamente para acabar com esse ruído e melhorar a definição de estruturas, tá certo?